Ontem, domingo, celebrou-se mais um Dia Mundial de Luta contra a SIDA, pelo que queremos recordar hoje no Contracorrente que o problema não desapareceu e que não é tempo ainda de tolerarmos certos comportamentos de risco. Isto quer dizer, José Manuel, que achas que ainda é necessário recordar que continua a haver comportamentos de risco e a SIDA ainda deve impor algum medo? Quer dizer, eu não sou adepto do medo, como solução para este tipo de problemas, mais do cuidado, de comportamentos responsáveis, mas convém recordar um pouco como é que isto tudo, de alguma forma, como é que isto tudo se envolveu, porque isto começou há um pouco mais de 40 anos, começou sem se perceber o que era, portanto isto foi um dos grandes problemas. A primeira notícia que há, enfim, num jornal de grande circulação que saiu, foi no New York Times, 3 de julho de 1981, portanto vão lá 43 anos, quase 40, sim, um bocadinho mais de 43 anos, e o título era Cancro Raro, diagnosticado em 41 homossexuais. Portanto, repara logo... Sim, tudo o que estava aí implícito, não é? Tudo o que está aqui implícito. Portanto, não temos ideia nenhuma do que é, portanto, estamos a chamar isto de cancro, isto não é um cancro de forma alguma. Depois, do diagnóstico na altura era praticamente só homossexuais, e portanto há uma surpresa porque basicamente é o aparecimento de... digamos, alguns sinais até superficiais na pele, por exemplo. Quem viu o filme Filadélfia tem uma ideia do que é um filme passado, portanto, década de 80, portanto, passado em Filadélfia, um advogado homossexual, portanto, e como a doença se vai manifestando, era um bocadinho o que se passava na altura. Levou algum tempo a perceber-se várias coisas. Primeiro, que era um vírus. Portanto, sim, logo à partida. Não foi logo, e que as formas de transmissão, portanto, isto foi identificado nos primeiros artigos, nomeadamente na Nature, como podendo estar associado digamos, a relações sexuais, só que, na altura, uma grande incidência entre homossexuais, ainda hoje se mantém, porque, de facto, o tipo de relações dos homossexuais homens, portanto, a homossexualidade, só pode ser masculina e feminina, mas dos homossexuais homens implica mais risco do que as outras relações sexuais, e ainda hoje é assim, portanto isso não mudou, quer dizer, estamos a falar de relações sexuais desprotegidas, como é óbvio. Claro. Portanto, e durante muito tempo isto, até porque a doença, digamos lá, o que é a doença? A doença é um vírus, portanto, chamado vírus da imunodeficiência humana, VIH, vírus da imunodeficiência humana, portanto, que pode estar presente. Hoje em dia o vírus está presente estima-se, um bocadinho menos de 40 milhões de pessoas à escala global. Mas é um vírus que nós hoje sabemos controlar. Na altura não havia nenhuma ideia de como é que se controlava, e a sua forma de atuar é que ele destrói o nosso sistema imunitário. Portanto, o nosso sistema imunitário, sobretudo neste caso concreto, é por se instalar num tipo de glóbulos brancos, portanto, no nosso sangue, e são essas as células. Nós falamos muito digamos, de proteção quando estivemos aqui durante todos aqueles períodos do Covid, e como é que se estimulavam, digamos, as defesas imunitárias do nosso organismo para prevenir a instalação do Covid, e na altura falámos, não sei se te recordas, dos linfócitos T ou células T, precisamente um tipo de glóbulos brancos muito importantes no funcionamento do sistema imunitário. Nós podemos ter no nosso organismo VIH, portanto este vírus, hoje, se ele estiver controlado, mas é evidente, isso só se faz com medicação permanente. Portanto,
não é uma coisa que se erradique facilmente. Portanto, o problema é quando o nível, quer dizer, os vírus como é que atuam? Portanto, o vírus não é bem um organismo vivo. Foi uma coisa que falámos imenso no tempo da Covid. O vírus é um organismo oportunista, digamos, é basicamente um bocadinho de material genético e um invólucro de proteínas, que por acaso neste VIH também tem assim aquela fórmula, também tem aquelas espículas que todos nos recordamos das imagens há vírus com formas muito diferentes, e, portanto o que isto faz é instalar-se nas células e apropriar-se delas, quer dizer, alimentar-se delas e multiplicar-se. Quando o nível é tão grande que na prática destrói os tais linfócitos C, as células, linfócitos T, perdão, particularmente umas conhecidas por CD4, que são muito importantes no sistema imunológico, o que acontece é que nós ficamos sem defesas. E então aparecem, e por isso aparecem muito tipo, quer dizer, era muito frequente, por exemplo, morrer-se de pneumonia. Sim. Portanto, que é uma doença que hoje em dia, enfim, nós sabemos que quando as pessoas são mais idosas é preciso ter muito cuidado, porque é um tipo que também acontecia com o Covid, porque quando isto acontece, elas têm precisamente menos defesas, as pessoas mais idosas, e portanto morrem mais vezes de pneumonia, mas pessoas mais jovens isso não é tão frequente. O lado de surpresa, o lado que era mais anormal, é que estava a acontecer sobretudo naquela altura, em homens jovens. Portanto, estavam a aparecer doenças, designadamente doenças, por exemplo, de pele, aquelas manchas, que nós estávamos habituados a ver. Se estava habituado a ver em pessoas com, enfim, mais de 60 anos, mais de 70 anos, e de repente pessoas de 20, 30 anos estavam com esses sintomas e não se percebia porquê. Bem, o vírus foi identificado, há inclusivamente uma portuguesa que teve papel nesse trabalho, mas levou muito tempo até se perceber como é que ele se combatia. E houve, ao mesmo tempo, algo que durante muito tempo também foi complexo, é que o vírus acabou por se associar a preconceitos. Sim. Portanto, porque ao princípio não sabia bem como é que ele se transmitia. Nós hoje sabemos que ele basicamente transmite-se através do sangue e, portanto, aí temos, é por isso que, quer dizer, sobretudo através do sangue, portanto, aquilo que é perigoso são relações sexuais desprotegidas com pessoas que nós não sabemos se podem ou não estar infectadas. Atenção, hoje em dia pode não haver sinais exteriores nenhuns, porque a doença está controlada, ou então o uso de seringas ou de sangue, portanto, contactos com sangue, portanto, sangue com sangue, o que em Portugal se tornou muito complicado numa época em que nós tivemos aquilo que hoje em dia nós consideramos ser uma epidemia de heroína. E a heroína é uma droga injetável e, portanto, a reutilização de seringas para a injeção de heroína foi uma das questões que foi mais difícil de controlar. Portanto, estás a ver, nós tínhamos aqui, portanto, além disso, pode-se transmitir de mãe para filho. Pronto, mas aí é durante mãe para filho, no processo de gestação, não é? Portanto, não é uma coisa de mãe para filho se tiverem as duas em casa, é uma coisa os dois em casa, é diferente. Portanto, temos aqui um quadro que hoje conhecemos bem e que, portanto, podemos controlar bem, se controlarmos, por um lado, a forma como usamos seringas e a forma como, portanto, lembras-te que houve alguns casos em que ainda era muito mal conhecida a doença, não se sabia bem como é que aquilo acontecia e houve casos de transfusão de sangue com sangue infectado. O caso dos hemofílicos foi assim que ficou conhecido. O caso dos hemofílicos, portanto, porque também começou a aparecer em hemofílicos, porque os hemofílicos precisam de transfusões de sangue. E aconteceu em muitos países, quer dizer, em Portugal tivemos uma situação dessas, houve em França, houve muitos países que tiveram este problema, porque estávamos numa fase onde o grau de conhecimento sobre a doença ainda era pequeno.
E muitos procedimentos médicos mudaram nessa altura, com as seringas descartáveis, do dentista... Eu sou do tempo, eu lembro-me quando era miúdo, e quando tinha que tomar injeções, nenhuma criança gosta de tomar injeções, mas eu às vezes tinha que ir, havia digamos até era o senhor da farmácia ao pé da minha casa, que ia dar as injeções a casa, quando eu tinha vários irmãos, quase todos da mesma idade, todos esquirinhos, portanto, quando algum estava doente, ele levava, digamos, tudo aquilo dentro de uma caixinha de metal, uma caixinha metálica que depois reutilizava, portanto, as seringas e as agulhas eram novamente fervidas. Sim. E nós hoje sabemos que nada disso acontece. Nós hoje temos tudo descartável, portanto, qualquer coisa que nos façam vai fora, não é? Ora bem, com o tempo, quer dizer, houve muita investigação sobre a SIDA e, portanto, foi possível, numa determinada altura, passar a controlar a doença, que é o estado em que estamos hoje. Portanto, basicamente, aquilo que fazem os medicamentos é permitir viver com o vírus sem que os vírus se multipliquem ao ponto de destruir o nosso sistema imunitário. É isso que está em causa. Mas isso não é de acesso universal. Por exemplo, só para dar um exemplo, porque tem muito a ver connosco. Em Portugal há um bocadinho menos de 1000 casos novos por ano de infecção. Quer dizer que nem toda a gente não há haver gente que não se comporta com o cuidado que deve. Mas num país como Angola, por exemplo, há um número total de infectados muito significativo, cerca de 300 mil, e em 2023, digamos, o número que eu tenho é entre 13 mil e 14 mil mortes por causa de SIDA. Portanto, isto não é igual em todo lado, e não é o pior país da África, digamos, em termos de relação entre o número de infectados e a população. Há alguns países à volta, a Namíbia, Zimbábue, têm problemas porventura ainda mais graves. Portanto, ora bem, isto, porque é que eu digo que nós também temos de ter cuidado? Porque hoje em dia há os medicamentos que permitem controlar, digamos, o vírus, é disso que falamos, não é controlar a SIDA, que a SIDA já quando a doença se manifestou, permitem controlar o vírus, mas há outro tipo de medicamentos que, no limite, podem criar a ilusão que não temos de ter cuidado.